Olá, como você está? Eu sou Ivan Lima e espero que você esteja muito bem. Mas eu tenho certeza que não estará tão bem quanto Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. Bilionário, o cérebro de uma série de empresas inovadoras, Elon Musk tem uma legião de fãs que o consideram um verdadeiro gênio. Mas você sabe como foi que Elon Musk conseguiu se tornar um dos homens mais ricos do mundo? Vocês já devem ter escutado muitas histórias sobre ele. Mas eu duvido que vocês saibam onde ele nasceu. Elon Musk veio ao mundo no dia 28 de junho de 1971, em uma cidade chamada Pretória, na África do Sul. Filho de uma nutricionista e modelo e de um rico engenheiro sul-africano. Musk sempre teve uma relação boa com sua mãe, mas com seu pai era diferente. Em 1979, os pais de Musk se separaram. Nessa época, ele e seu irmão foram morar com o pai. Mas só depois da mudança é que eles perceberam que teriam um relacionamento problemático com ele. Com 10 anos de idade, Musk começou a se interessar por computadores. E seu interesse lhe rendeu muito conhecimento. Musk começou a ler livros sobre programação. E quando tinha apenas 12 anos de idade, ele vendeu o código de um jogo que ele mesmo criou. O nome do jogo era Blastar e foi vendido para uma revista chamada PC and Office Technology por cerca de $500. Sendo um nerd, era inevitável que Musk sofresse bullying de alguns colegas da escola. Uma vez ele chegou a ser hospitalizado quando um grupo de meninos o jogou em uma escada e depois o agrediram até ele perder a consciência, olha só. Depois disso, Musk prometeu que nunca mais deixaria alguém humilhá-lo. Quando completou 15 anos e ficou um pouco maior, Musk aprendeu a se defender com karatê e luta livre. Com 17 anos, Elon Musk estava a fim de escapar do serviço obrigatório nas Forças Armadas sul-africanas. E como sua mãe é do Canadá, isso facilitou para que ele conseguisse a cidadania canadense. Anos depois, em 1992, Musk deixou o Canadá e foi para o lugar onde ele sempre quis morar, nos Estados Unidos. Em terras norte-americanas, Musk começou a estudar administração e física na Universidade da Pensilvânia. Em 1995, ele obteve bacharelado em física e economia, mesmo ano em que começou um doutorado na Universidade de Stanford. O doutorado era em física energética, mas depois de 2 dias, Elon Musk desistiu e trancou sua matrícula. Musk já era um homem estudado e tinha tudo para ser uma grande pessoa no mundo acadêmico. Mas ele sentia que não era bem isso que ele queria. Musk desejava algo mais ousado, algo importante que o colocaria nos holofotes de todo mundo. Foi então, quando ele tinha 24 anos de idade, Musk abriu sua primeira empresa, a Zip2. Era uma empresa que provia e licenciava softwares online de guias metropolitanos para jornais. A empresa basicamente fornecia conteúdos para jornais online. A empresa chegou a ter clientes como New York Times. Fundada junto a seu irmão mais novo, Kimball, a empresa fazia Musk trabalhar muito e dormir pouco, algumas vezes o forçando até a dormir no escritório. A empresa de Musk e seu irmão fez tanto, mas tanto sucesso, que anos depois, exatamente em 1999, a Zip2 foi vendida para uma fabricante de computadores por nada mais, nada menos que $307 milhões em dinheiro e $34 milhões em opções de ações. Mesmo que ainda estivesse apenas no começo da sua carreira, Musk já era milionário e sabia exatamente o que fazer com tanto dinheiro. Após a venda da Zip2, ele então fundou outra empresa chamada X.com, que fazia pagamentos e serviços financeiros online. Como vocês podem ver, Elon Musk e seu irmão sempre foram visionários.
Tanto que era final dos anos de 1990 e eles já estavam criando uma empresa de serviços bancários online. No ano seguinte, a X.com se fundiu com outra empresa e deu origem à PayPal, principal serviço de transferência de dinheiro online que muitos de vocês conhecem e até já devem ter usado. Apesar de, nessa época, já ser milionário, foi só em 2002 que ele ganhou seu primeiro bilhão de reais. Ele se tornou milionário quando o PayPal foi vendido por cerca de 1,5 bilhão em ações. Depois de se tornar um bilionário, Musk fundou a sua terceira empresa, a SpaceX. A empresa foi fundada em 2002 e tinha como objetivo construir espaçonaves tecnológicas o suficiente para fazer voos comerciais espaciais. Enquanto tentava literalmente decolar com a SpaceX, Elon Musk também se envolveu com a Tesla, uma empresa pioneira na fabricação de carros movidos a bateria. O objetivo de Musk era difícil, mas não era impossível. Ele queria consolidar a Tesla como a empresa de automóveis elétricos em um país onde o consumo de gasolina é extremamente alto. O primeiro carro foi lançado em 2006 e tinha uma autonomia de 394 quilômetros com uma única bateria. Apesar de que os negócios aparentemente estavam indo bem, a Tesla quase faliu. A falência só não veio graças a um empréstimo de 456 milhões de dólares fornecido pelo governo norte-americano. Enquanto isso, a SpaceX trabalhava a todo vapor. Em 2008, a NASA concedeu à SpaceX a permissão para que a empresa pudesse realizar transporte de carga para a Estação Espacial Internacional. E quem sabe, no futuro próximo, também transportar astronautas. Em 2012, foi o ano em que a SpaceX finalmente entrou para a história da NASA. No dia 22 de maio daquele ano, a empresa lançou o Falcon 9, um foguete não tripulado que foi enviado para a Estação Espacial Internacional com suprimentos para os astronautas. A SpaceX foi a primeira empresa privada a enviar uma espaçonave para a Estação Espacial Internacional. Mas as façanhas de Elon Musk e da SpaceX não pararam por aí. No ano seguinte, um Falcon 9 conseguiu transportar um satélite para um lugar onde certamente o satélite jamais conseguiria chegar sozinho. A SpaceX conseguiu o mesmo feito em 2015, quando lançou outro Falcon 9, dessa vez equipado com um satélite que tinha a missão de observar as emissões extremas do Sol que afetam as redes de energia e os sistemas de comunicação na Terra. No dia 6 de fevereiro de 2018, Musk entrou mais uma vez para a história. Dessa vez, a SpaceX lançou o superfoguete Falcon Heavy no espaço. Só que dessa vez, ele levava um Tesla Roadster, um carro esportivo elétrico acompanhado de um manequim. O carro viajou em direção à órbita de Marte e ficará no espaço por muitos anos, ao menos segundo os planos de Musk. Em maio do ano passado, a SpaceX lançou um foguete tripulado com 2 astronautas da NASA, rumo à Estação Espacial Internacional. Ao regressar à Terra, Musk conseguiu mais uma façanha. Há 45 anos, uma cápsula não voltava para a Terra com os astronautas em segurança. E esse foi mais um feito incrível da empresa de Musk. Enquanto planejava todas essas missões espaciais, Elon Musk mexia seus pauzinhos em outros empreendimentos. Enquanto a Tesla superou o valor de mercado da Ford e da General Motors em 2017, ele construiu uma enorme fábrica de baterias no deserto do estado de Nevada para abastecer os seus carros. Ele também é cofundador da SolarCity, empresa de painéis solares, e vice-presidente da OpenAI, uma empresa de inteligência artificial, fundador e CEO da Neuralink,
uma empresa de pesquisa médica fundada em 2016. Não satisfeito com seus filhos estudando nas escolas tradicionais, ele também criou uma escola chamada Ad Astra, uma expressão em latim que quer dizer para as estrelas. A escola funciona desde 2015 em Los Angeles e foca em trabalhar as habilidades, interesses e aptidões de cada criança. Com essa longa caminhada, Elon Musk se tornou bilionário e um dos homens mais ricos do mundo. E não se engane em pensar que Elon Musk quer apenas enriquecer. Ele se preocupa com a preservação do futuro da raça humana e, por isso, ele também criou a Musk Foundation, uma empresa que se dedica à exploração espacial e à descoberta de fontes de energias renováveis e limpas. Esse foi o pouco que sabemos sobre a história de Elon Musk. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, tchau!